Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco dos resultados do Bradesco. Mas assim, eu já sei que você viu que as ações caíram muito. Eu sei que muitos vídeos já falaram, talvez ali, dos resultados principais. Só que eu quero trabalhar com vocês alguns outros itens que eu acredito que são de extrema e fundamental importância para você compreender se esse banco ele pode ou não, por exemplo, sair daqueles grandes bancos, daquilo que a gente chama dos bancões. E outra, será que ele pode até ser comprado? E eu vou trazer aqui um player que tem sim potencial de comprar o Bradesco, e eu não estou brincando com isso, isso é verdade. E nós finalmente vamos tratar aqui um pouco do futuro do banco e se vale a pena ou não você ter esse ativo em carteira. Eu vou trabalhar o preço-alvo que os analistas estão projetando e a recomendação que a maioria dos analistas tem também para o papel. E se você quer saber tudo isso, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, como eu iniciei dizendo, eu aposto que você viu que, por exemplo, o Bradesco teve uma queda aqui de quase 16% nos seus papéis. De fato, considerando ali os bancões, um dos principais nomes que nós temos aqui no Brasil e até mesmo na América Latina no geral, aqui Bradesco é um nome extremamente respeitado, você deve se perguntar, poxa, não é normal um banco cair tanto? E muitas pessoas começaram a me perguntar, André, Bradesco é oportunidade? Porque lá atrás, quando ele estava batendo ali os seus 13, até beliscando ali os seus 12,90, muitas pessoas compraram e conseguiram vender ali na casa dos seus 16 reais, ganharam sim um determinado valor muito interessante em cima dos papéis. Será que esse mesmo cenário vai se concretizar? E aqui eu acredito que algumas informações vão ser muito importantes para você tomar a sua decisão. Por quê? A primeira coisa que você precisa entender é por que o mercado não gostou. E aqui a gente tem que enxergar o guidance projetado para 2023, porque nós sabíamos que de fato a safra de crédito do banco não estava boa. Só que outros tantos indicadores fazem crer que o Bradesco ele não está operando na melhor da sua frequência. Claro, a própria área de seguros efetivamente salvou o banco, é quase que irônico isso, mas o que nós temos que entender é que o carro-chefe ainda assim é a estrutura financeira bancária, não é a financeira securitária que nós temos como principal carro aqui do Bradesco. E exatamente olhando para isso, esperando na verdade que o seguro ele seja mais uma gordura do que efetivamente o resultado final do banco, os analistas acharam muito ruim e o mercado também muito ruim os resultados que foram efetivamente realizados aqui em 2023. Por quê? Quando você olha para o tamanho da carteira de crédito, era, vamos dizer assim, de uma certa maneira previsível que com o tombo que o Bradesco tomou da Americanas, ele fosse restringir o crédito. E exatamente por isso ele não ampliaria a sua carteira. Então, de uma certa maneira, para mim já era previsível que a sua carteira de crédito ou ela cresceria ligeiramente, talvez esse 1%, ou talvez ela ficasse também ligeiramente para baixo, como foi o caso aqui de 1,6%. Não é algo que realmente me preocupa, o que me preocupa, na verdade, é essa margem financeira total. Por quê? Nessa margem financeira total, você tem que abrir um leque. Você tem a financeira e você tem a margem a mercado. O que acontece? A margem financeira, ou algumas pessoas até mesmo chamam de margem com o cliente, significa o seguinte: eu te emprestei a 10 em termos de juros, e você vai ter que me pagar 20 de juros, por exemplo. Esse é basicamente o caso. Eu captei a 10 a mercado e eu te empresto a 20. Esse é o caso. Agora, a mercado, basicamente a tesouraria do banco, ela consegue, com o dinheiro que ela tem lá dentro, operar câmbio, operar juros, operar em inúmeros setores. E é importante você entender que a margem financeira total engloba esses dois. E o que acontece? Aqui estamos falando das principais atividades do banco: emprestar dinheiro e saber operar juros. E eles estavam projetando algo bastante tímido também na casa aqui, dos seus 2 a 6% de aumento na margem aqui financeira. E na verdade houve um decréscimo de quase 2%. De uma certa maneira, e entendam isso de uma forma bastante comedida, é como se o banco não estivesse sabendo emprestar dinheiro. É como se ele captasse a 10 e ele te emprestasse a 9. Não faz sentido porque ele acaba perdendo a margem, efetivamente perde. Mas o que acontece? A margem com o cliente, ou margem financeira, foi boa. Mas a margem a mercado, eles sofreram marcações de título e isso foi muito prejudicial. Porque eles pegaram alguns títulos lá que não estavam efetivamente interessantes e a marcação a mercado dele fez com que esse valor
de margem financeira caísse. Então, não é que ele não sabe emprestar, é porque ele tomou uma marcação ao mercado, coisa que era um jogo de 50-50, ou ele acerta e ganha muito, ou ele perde e tem um determinado efeito negativo dentro do seu balanço, e de fato foi isso que aconteceu. Agora, o que o mercado está projetando, e eu escuto isso bastante. André, se eles tiveram uma margem aqui negativa e eles não conseguiram cumprir esses dois, como que será que eles podem pular, por exemplo, para 7? É possível? Olha, pensando, por exemplo, numa queda da Selic, que essa marcação ao mercado pode ficar menos relevante do que hoje ela está, pode ser que de fato ocorra algo muito interessante. Aquela marcação negativa pode até ficar positiva em um determinado momento, com novos títulos entrando para dentro do banco, e pode ser que esse efeito net, ou como a gente prefere dizer, fique no 0 a 0. Isso pode ser interessante. A carteira de crédito em termos de PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos, ou o dinheiro que você reserva para o caso daquelas pessoas não pagarem, ficou no topo do guidance. Ou seja, de tudo que a gente poderia provisionar, ou daquilo que era projetado para ser provisionado, a gente projetou o máximo. Então isso é muito ruim porque fica, de uma certa maneira, muito dinheiro parado. E para o ano de 2024 eles não fizeram grandes alterações, talvez colocando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas no final das contas não foi algo tão relevante. E para a gente entender um pouco mais a respeito dos resultados e o que impactou, eu vou trazer vocês aqui para a página 138 desse documento, que sim, ele é bastante grande, eu sei que não são todas as pessoas que vão ler, só que de vez em quando você consegue fazer aqui alguns links entre, por exemplo, uma despesa muito alta e você vai ter que procurar por que essa despesa foi alta. E olha só, quando você vai em outras despesas operacionais e você vai nas notas explicativas, olha só o que acontece. Eles tiveram, por exemplo, aqui ó, em 31 de dezembro, um impairment. Tá, você não precisa saber o que é impairment, você só precisa saber que houve um impacto aqui de 102 milhões de reais. Tem a questão também do imobilizado e do intangível, na casa aqui dos seus 3,8 bi. E despesas, aqui que é interessante, despesas com provisão para reestruturação, conforme plano aprovado para administração, no valor de 1 bilhão de reais. O que eu quero mostrar de uma certa maneira? E quando você vê o total das despesas, muito dessa despesa, ou pelo menos 1 bilhão dessa despesa, foi impactada por uma reestruturação. E toda vez que a gente pensa, por exemplo, num resultado, a gente tem que olhar para aquilo que é o não recorrente. Quando você tem, por exemplo, uma venda de um ativo e você ganha muito dinheiro, aquilo não vai mais acontecer porque aquele ativo não está mais dentro do seu balanço. E, por outro lado, quando você faz um investimento alto para uma reestruturação que a companhia precisa passar, aquele investimento já foi feito, provavelmente no futuro, ele pode acontecer numa medida menor, porque ele já concretizou, pelo menos já finalizou o plano que ele tinha. E esse 1 bilhão, ele vai voltar para dentro da empresa, além da reestruturação, que provavelmente gerará ganhos, mas esse 1 bilhão também não será mais gasto, será na verdade lucro ou pelo menos um dinheiro que o banco vai conseguir trabalhar. E isso é interessante para que então a gente consiga comparar se os resultados eles foram efetivamente ruins ou se de uma certa maneira ela só está sendo impactada por uma época ruim, vamos dizer assim. Porque acontece? Você deve ter visto em outros tantos canais que mostraram, no final das contas, que o Bradesco ele tá com a sua inadimplência num nível bastante chato. Comparado com outros players, efetivamente, o Bradesco não está tão bem. Mas, quando você olha que ele passou pela Americanas, tomou um tombo grande também na pessoa física, e comparando ali, por exemplo, com o Santander, que também tem muita pessoa física dentro do seu portfólio, e não está num tipo de crédito que é o consignado, como o Banco do Brasil, você consegue compreender mais ou menos qual é o tamanho do impacto, qual a força do impacto que esse tipo de inadimplência, que é uma formiguinha quando a gente olha para o tamanho do banco, mas quando várias dessas formiguinhas elas se juntam, faz um estrago efetivamente grande. E aí eu vou trazer vocês então mais uma vez aqui para a tela, para a gente fazer aqui alguns comparativos. Olhando no geral, o Bradesco ele poderia estar cotado aqui em terceiro lugar. Só que muitos dos indicadores aqui, de uma certa maneira, eles não têm tanta importância para um banco. E eu gostaria de trabalhar pelo menos aqui 4 que eu acho que são os principais. Claro, para nós acionistas é muito interessante olhar, por exemplo, o yield. De fato, o yield de Bradesco aqui é o primeiro. Por quê? Porque ele continua dando lucro. Ele continua trazendo um percentual
bastante interessante. Tanto é que você deve ter visto no documento, se você leu ou teve contato ali em outros canais, que o Bradesco ele aumentará o payout. Não porque você vai receber mais dividendo, mas em função do lucro estar mais baixo, eles querem continuar distribuindo a mesma quantidade financeira para você. Então, se você estava recebendo R$ 1 com um lucro de 20 bilhões, agora, por exemplo, com um lucro ali de 13 bi, você vai continuar recebendo esse R$ 1, só que o payout tem que aumentar para você ter essa equalização entre o percentual de lucro e o quanto que a empresa está gerando. No geral, portanto, o Bradesco está aqui como o principal. 8% de yield não é ruim, mas a gente não pode olhar esse indicador isoladamente. Por quê? Quando você pensa que o yield é uma forma de você distribuir a lucratividade do banco, você tem que considerar que ele está conseguindo gerar mais dinheiro. Dinheiro esse que vem muito especialmente do indicador do ROI, que é o Return on Equity. E a gente pode olhar aqui embaixo que o ROI do Bradesco não é o dos melhores. Está aqui em 8,33, ficando Banco do Brasil em primeiro e Itaú bem perto dele aqui com 17. Sempre me foi dito, em todas as palestras, todos os professores, que margens de banco devem ser altas e o ROI, idealmente, deve estar mais próximo do 20. Quanto mais longe do 20, claro, para baixo, pior é o caso. Então, olhando aqui para Bradesco e para Santander, o ROI abaixo aqui dos 10, é algo muito negativo. Até colocar um xizinho aqui dizendo que é algo ruim. Agora, o que a gente deve continuar olhando, porque não é só isso que você deve olhar. Você deve olhar também para a margem do banco. A margem líquida. Por quê? Significa que de tanto dinheiro que ela empresta, depois que ela tira todas as despesas, quanto que efetivamente se torna lucro. E isso é interessante a gente dar uma olhada. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma margem líquida de 12%, o Itaú de 8%, o Bradesco de 6% e, finalmente, aqui o Santander com 9%. Considerando, portanto, que o Itaú não está tão bem assim e o Bradesco também não está com a melhor, a gente poderia dizer que o Banco do Brasil seria o melhor em termos de margem e o Santander estaria também ali bem próximo a ele com 9,32 de margem líquida. Tá, André, eu entendi tudo isso aqui, eu já vi um pouco desses indicadores, mas você pode se perguntar, André, olhando aqui para preço sobre valor patrimonial, você não está entendendo que eu estou pagando aqui no Bradesco um valor abaixo do que ela tem de patrimônio? Abaixo, por exemplo, do que ela tem de agências? Bem, de fato, se você for pensar dessa maneira, você estaria certo. Só que você concorda comigo que de que adianta você pagar barato por algo que não te gera uma rentabilidade boa? Será que não vale de vez em quando mais a pena você pagar mais por um ativo que vai te trazer mais retorno também? É sempre uma conjugação de indicadores, você nunca pode olhar um isoladamente, isso é muito importante, tá bom? E para que a gente vá para a parte final, eu vou trazer aqui vocês para a recomendação dos analistas, que é de compra, e um valor que eles consideram como preço-alvo de praticamente aqui R$18, R$17,93. Considerando que hoje estamos cotados aqui a praticamente 14, nós temos um bom ganho. Vamos supor aqui que consiga alcançar esse valor, nós teremos praticamente R$4 a mais por ações. Então, se você comprar 1.000 ações, você vai ter R$4.000 de lucro, 2.000, 8.000 e etc. Você vai conseguir o lucro dessa maneira. Claro, significa que vai alcançar esse valor? De fato, eu acredito que no futuro é possível. E se você tem dúvida, por exemplo, que o Bradesco consegue se reestruturar, é só você parar para pensar que já houve em momentos passados situações em que o Bradesco foi testado, que o Itaú foi testado, que o Banco do Brasil foi testado e que muito se trouxe que esses bancos poderiam acabar. E na verdade, os bancos eles continuam dando lucro, eles continuam tendo uma saúde financeira boa, continuam tendo uma basileia boa, e você não deve se preocupar se o banco vai quebrar, porque eu não acredito que seja esse caso, afinal de contas, quem dá 13 bi de lucro, ou acima pelo menos de 10 bilhões de lucro, não vai quebrar. É bem simples de entender isso. Só que quando você faz um custo-oportunidade, você consegue compreender de forma bastante simples que é melhor eu comprar uma coisa que vai me gerar mais dinheiro do que comprar uma coisa que vai gerar menos. E olhando exatamente para isso, o mercado penaliza muitas ações do Bradesco. E se você ficou nessa parte para a cerejinha do bolo, eu ouvi num podcast, eu achei bastante interessante essa imaginação de que o BTG ele poderia fazer uma oferta no Bradesco. De fato, eu particularmente não sei se isso se concretizaria num prazo curto. Eu acredito particularmente que o BTG, com o tamanho que ele está ficando, ele não alcançou o varejo, pelo menos não de forma
assim, otimizada, ele não conseguiu efetivamente chegar na Mariazinha da quitanda, não chegou no Zé ali da padaria, ele não conseguiu chegar nessas pessoas. Talvez na alta e na super alta rendas ele já tenha conseguido, mas no público de varejo ele ainda não alcançou. E talvez uma fusão entre esses dois bancos poderia ser interessante. Talvez ainda a compra do Bradesco pelo BTG poderia fazer sentido. Não sei se é o caso, eu particularmente não acredito muito nessa ideia, mas aventaram ali essa hipótese dentro de um podcast, eu achei interessante trazer aqui para vocês, para a gente debater. E claro, se você tem ações do Bradesco, deixa aqui embaixo, gosto sempre de saber o seu preço médio, se você está recebendo dividendos, se você vai comprar mais, se você não vai comprar mais, se você vai se desfazer dos seus papéis, deixa aqui embaixo. E claro, se você quiser ter uma análise mais aprofundada de ativos e ter um conteúdo educacional muito interessante, e claro, com várias oportunidades também de você alcançar a sua liberdade financeira através da nossa consultoria. Basta você se tornar membro que nós teremos a oportunidade de conversar por 1 hora sobre a sua carteira de investimentos. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!